Às vezes a gente está fazendo de tudo para que a nossa vida prospere, mas ao mesmo tempo, por mais que a gente esteja fazendo tudo que a gente acha que pode fazer, ainda assim a vida parece estar um pouco estagnada, como se não se movesse, como se a gente fosse ficar naquele lugar para sempre. Talvez você esteja vivendo um ciclo de escassez e não sabe como quebrá-lo. E esse vídeo pode ser que te dê uma luz e te ajude a romper com esse ciclo que é tão comum entre várias pessoas. Eu mesma tô num trabalho constante aí de vigiar os meus pensamentos de escassez. Eu tinha assim muitos, ainda tenho, mas acredito que eu já trabalhei bastante coisa em mim e venho trabalhando para que isso melhore a cada dia. Então esse vídeo não é só para ajudar alguém, mas é um lembrete para mim mesma, para quando eu entrar naquele pensamento eu lembrar que eu posso sair dele a hora que eu quiser. Então fica comigo aqui para você entender como que isso funciona. Primeiramente, algo que você não percebe, mas que talvez você faça: se comparar com os outros. Isso atrai muita energia de escassez. Eu, por exemplo, eu tinha aquela mania de me comparar muito com a vida dos outros e achar que a vida dos outros estava sempre melhor que a minha e que a minha estava uma merda. Então eu tinha essa visão sobre a minha vida, sabe? Que nada dava certo pra mim, só pro outro. E assim, eu sei que é impossível a gente nunca se comparar. A gente vai ter fases da vida em que a gente sim vai se comparar com o processo do outro. Só que ao invés de transformar essa comparação em algo que torna a sua vida pior, transforma essa comparação em inspiração, sabe? Ai, aquela pessoa chegou onde eu quero. O que eu posso aprender com essa pessoa para eu também chegar lá? Sei que é muito clichê falar isso, mas a gente tem que entender que cada um tem um processo diferente. Para alguns, as coisas vão acontecer mais rápido. Para outros, as coisas podem ser um pouco mais lentas. Talvez aquela pessoa chegou onde ela tá porque ela teve um apoio familiar muito grande, sabe? Às vezes a família teve condições financeiras de poder ajudar a pessoa a chegar onde ela tá. Então, por exemplo, eu não nasci numa família rica, então eu não vou ficar me comparando com alguém que tá lá no topo e sempre foi rica desde cedo, entende? Tem pessoas que aprendem mais rápido com as lições de vida, que evoluem mais rápido, outras custam mais, tem que passar ali pela mesma coisa diversas vezes até aprender aquela lição e evoluir para o próximo passo. Tem essa questão também. Uma coisa muito engraçada, que na época que eu estava estudando astrologia, a gente estuda a questão dos astros, né? São os planetas e o Sol, a Lua. E cada um deles passa um tempo diferente em cada signo. Então, por exemplo, a Lua fica basicamente de 2 a 3 dias no mesmo signo. Já Saturno, o planeta da paciência, né, que a gente fala na astrologia, ele fica 3 anos no mesmo signo. Ou seja, o Saturno ele é mais lento, a Lua ela é muito rápida. Mas um não é melhor que o outro. Os dois estão em processos diferentes, mas os dois vão terminar e vão chegar num momento de dar o próximo passo, que é mudar de signo. Não sei se vocês conseguiram entender, mas se não entenderam, deixa um comentário aqui que eu posso depois aprofundar um pouco mais nisso. Então, toda vez que você for se comparar, presta atenção no porquê e com quem você está se comparando. E assim, sinceramente, um conselho que eu dou é foca no seu. Foca no seu que, assim, as coisas vão melhorar muito mais rápido do que você imagina. O segundo passo é permita-se sentir as emoções. A maioria das pessoas hoje em dia vivem para pagar a conta e não tem um dinheiro para lazer, por exemplo. Então é muito difícil, às vezes, você tá nessa situação e se sentir motivado, sentir que a vida é linda. Como você vai sentir que a vida é maravilhosa, sendo que você só vive para pagar a conta e não tem um tempo e um momento de lazer? Então vão ter dias assim que a frustração vai vir, a desmotivação também. Então, quando essa sensação vir muito forte, não ignora, não finge que tá tudo bem. Porque para mim o maior erro em que eu vejo nesses vídeos de manifestação, de abundância, é você ter que pensar positivo sempre, se sentir rica sempre. E as coisas não funcionam assim. Nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos com sentimentos e oscilações. Então tá tudo bem a gente se sentir mal, a gente se sentir desmotivado.
Só que depois que essa sensação passar, respira fundo e vai buscar uma solução para aquilo que você está vivendo. E sabe, quando eu falo de solução, não é você fazer um milagre, é você dar um pequeno passo. Começa a pensar no que você pode fazer agora para tornar a sua vida melhor. Usa toda essa frustração que você sente como um combustível para poder te fazer chegar onde você quer, para te fazer sair da situação que você está agora. E lembre-se que tudo é passageiro. Assim como momentos felizes uma hora vai embora, os momentos ruins também vão passar. Começa a fixar o seu pensamento nisso. Hoje eu tô triste? Beleza. Tô aceitando a tristeza, vou ouvir minha música Bad Vibes, mas amanhã é outro dia, entendeu? Vou estar feliz e vou usar isso para melhorar a minha vida de alguma forma. Claro, né, esse vídeo, ele não serve para todo mundo, que tem pessoas que realmente estão em condições extremas, então não quero dizer que esse vídeo serve para todo mundo, mas ele serve para você que tá me assistindo agora, porque se você tem internet em casa e tá tendo tempo de assistir isso aqui, é porque você pode melhorar a sua vida sim, viu? O terceiro passo é: esqueça quem você já foi e comece a focar no que você é e naquilo que você quer se tornar. Eu acredito que a gente vive somente no agora, que essa coisa do passado, presente e futuro é uma ilusão, não existe esses três tempos. Até porque o passado já foi, a gente já viveu, o presente é agora aqui, esse momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês. E o futuro é uma projeção da mente. Então eu já passei muito tempo me torturando, pensando, poxa, eu queria voltar no tempo, eu queria ter focado mais em dinheiro quando eu era mais nova, eu queria ter, sei lá, aproveitado mais as oportunidades que eu tive, mas eu tava vivendo as distrações. Então eu me culpava muito e remoía aquele sentimento de, poxa, eu poderia ter feito mais quando eu podia. Mas assim, não adianta ficar remoendo aquilo, porque já foi, não tem como desfazer. O que foi já tá feito. Hoje eu vejo meu passado como uma bela lição. Eu precisava passar por tudo aquilo que eu passei. Eu precisava enxergar o que eu enxergo hoje através dos meus erros. E é isso que vai me fazer prosperar cada vez mais, chegar perto da abundância. Até porque a gente não aprende tanto nos acertos. A gente acerta quando a gente aprende com os nossos erros. Ou se você é aquela pessoa que, eu não vou tentar mais porque eu já tô muito velha, porque eu já não tenho isso, não tenho aquilo. Para. Você tem todo o tempo do mundo, você tem o seu agora. Então faz o que tem que fazer agora, esquece o que já foi, esquece o que vai ser. Você tem só o agora, foca nisso. Quarto passo: escreva todas as crenças limitantes que você tem sobre dinheiro. Por exemplo, eu vejo muita gente achando que, quem tem dinheiro não presta. Ou, sei lá, gente que critica quem tem dinheiro todo o tempo. Ou gente que acha que rico tem a obrigação de ajudar quem não tem. Escreva todas as crenças limitantes que você tem e comece a refletir sobre elas. Eu, por exemplo, eu tinha muito aquela crença do desespero. Eu sem dinheiro ou com dinheiro, eu sempre ficava naquela sensação de que, meu Deus, meu dinheiro vai acabar, eu preciso ter mais e mais e mais, porque senão meu dinheiro vai acabar e não pode, não pode. Então sempre ficava naquela sensação de falta, de o dinheiro vai acabar. E no final acabava mesmo. E é engraçado pensar nisso, porque por mais que eu tivesse passado por várias fases, né, vários altos e baixos, nunca faltou nada pra mim. Então por que eu tava sempre desesperada? Da onde vem esse desespero? E aí, né, conforme eu fui me autoconhecendo, eu fui entendendo algumas crenças minhas, de onde vieram, por quê, como, e também como trabalhar nisso também, né? Ainda é um desafio pra mim. Não vou dizer que assim, nossa, tô super plena, mas em comparação ao passado, eu tô bem melhor. Hoje em dia, quando vem aquela sensação de desespero, eu respiro fundo e falo: querida, você está no agora. Você tem tudo o que você precisa e nada nunca faltará para você. E assim, essa sensação vai embora e, nossa, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida de verdade, porque essa era uma coisa que me deixava muito mal, sugava muito minha energia, sabe? A partir do momento em que você sabe que tipo de crença limitante você tem sobre o dinheiro, você consegue entender
da onde vem aquilo, o porquê, o que te faz sentir aquilo, né? Qual é o gatilho. E aí sim, você tendo todos esses motivos, essas razões, esses porquês, você consegue ter mais facilidade para trabalhar nisso. Agora, a quinta e não menos importante é: ponha em prática. Não adianta nada você ficar lá meditando, manifestando, escrevendo coisas lindas sobre abundância, sentindo coisas boas, se na prática você tá só sentado no sofá esperando cair do céu. As coisas não são assim. O universo, ele dá as coisas pra gente, porém a gente tem que se mover, a gente tem que ir atrás das nossas coisas. Ah, eu quero ficar mais forte. Mas você só fica sentado no sofá, não faz nada o dia inteiro, fica comendo porcaria, mas tá lá pensando positivo de que vai ficar forte. Cara, tem uma notícia pra te dar, você não vai ficar forte. Você tem que sair desse sofá, fazer um exercício físico, se alimentar bem, sabe? Fazer um tratamento psicológico, espiritual, e aí sim você vai ficar mais forte. Não adianta você ficar só esperando pelo universo, né? Porque o universo também vai olhar pra você e pensar: querido, me ajude a te ajudar. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado de alguma forma a abrir sua mente e te fazer refletir sobre o seu atual momento e sobre como quebrar esse ciclo de escassez. Tô aí na caminhada também, lutando a cada dia e sempre me autoconhecendo, né? Porque, como eu sempre falo aqui, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosíssima e vai te ajudar a abrir muitos caminhos, tanto nessa questão de escassez quanto em várias outras. E então, te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, tudo é criação da mente. Coloca na mente de vocês que vocês são capazes, que vocês são merecedores e que vocês podem conquistar o que vocês quiserem. Vocês só têm o agora e agora é o momento. Beijos.